Jovem Conservador de Direita. Podcast. Bem-vindos ao meu podcast. O estagiário quer iniciar este podcast, que eu já iniciei. Boas, pessoal. Bem-vindos ao podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Doutor, tem uma coisa importante para dizer, não é? Tenho. Meta o segmento ao contrário, desta vez. Qual? Da recomendação cultural? É o último já. Doutor, isso vai fazer confusão nas pessoas. Vão achar que estão a ouvir o episódio ao contrário. Não interessa. Ok, recomendação cultural, aqui vai. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Sim. Já pôs a música? Já pus. Então a sugestão cultural, recomendação, é o meu programa de YouTube. O doutor explica às europeias. Sim. Que saiu esta semana, na terça-feira. Saiu, mais ou menos, na terça-feira. Sim, pois, já era 1h. Sim. E nós queremos que as pessoas vejam esse programa porque para já, tem uma audiência incrível de pessoas. Sim. Eu não sei onde é que o doutor as foi encontrar. Mas tem uma multidão muito grande sempre à porta daquele estúdio. Podemos chamar estúdio? Sim. Barracão, estúdio. Sim. E que estão ávidas de receber dentro dos seus cérebros muita informação acerca das eleições europeias. Porque, às vezes eu até fico impressionado. A forma como as pessoas riem e aplaudem, a receptividade que apresentam perante o que o doutor está a dizer é incrível. E é o único público que consegue fazer meia palma. Há de ver que há lá algumas palmas. Eles param logo. Quando sabem que o doutor vai começar a falar e querem estar atentos. Não é? Aproveitam bem as pausas. Eles leem muito bem as minhas expressões não verbais e sempre que eu faço um jogar ou qualquer coisa e eles veem, o doutor vai falar, já parei de rir, porque eu às vezes também consigo fazer algumas piadas, porque a política não é só coisas sérias, não é? Sim, dá o doutor para brincar. tem que tornar a política divertida para os jovens. Claro. E se queremos fazer passar a mensagem... Se o doutor quer incentivar a abstenção, não é? Como é o caso... Sim. Que as pessoas não se interessem pelas eleições europeias, é importante tornar o tema engraçado, para as pessoas ficarem em casa a ver o seu talk show em repeat e não irem votar. O meu objetivo é ganhar a abstenção. Sim. Em princípio é algo ganho à partida, mas eu quero fazer subir a abstenção nestas eleições europeias. Que as únicas pessoas que vão votar são aquelas pessoas que vão em carrinhas do PSD às mesas de voto. Por exemplo. Ou seja, dá jeito que os outros se abstenham todos. Exatamente. Portanto, é um programa que incentiva a abstenção. É um programa que é amigo dos animais, não é? Porque se estiverem atentos, há animais a passearem no estúdio onde o doutor gravou. Lá sim, no estúdio. E tem momentos... O doutor apresenta o perfil do doutor Paulo Rangel. Sim, aquilo tem um alinhamento. Tem um alinhamento que começa com um genérico, em que diz o título do programa. Depois eu cumprimento as pessoas, porque eu sou uma pessoa bem educada. Introduzo um segmento, que é o estagiário que faz, sobre curiosidades da União Europeia. Eu não vi nenhum. Portanto, dei liberdade. Sim, o doutor também procura educar as pessoas sobre a União Europeia, não é? Sim. E pediu-me para reunir alguns factos sobre E um grande a Europa. líder é aquele que delega. E, portanto, eu confiei ao estagiário para conseguir dizer uma frase seguida sem se engasgar e espero que ele esteja a cumprir. Portanto, em todos estes facto programas... desta semana, eu posso dizer um sneak peek, é que eu disse qual era a capital da Letónia, ou da Estónia, um deles. Foi esse facto, sim. Pronto. As pessoas vejam, se querem saber qual é a capital de um destes países. Esse foi o facto desta semana. Sim. Ok. Depois disso, eu desenho e descrevo o perfil político de um dos cabeças de lista dos partidos que estão a concorrer às eleições europeias. No primeiro desta semana foi o Dr. Paulo Rangel. Ou como ele diria, Dr. Paulo Rangel, não é? Porque ele fala assim, por favor. Sim, o Dr. Paulo Rangel, exatamente. Depois temos um momento de entrevista em que eu falo com um cidadão comum. Que eu fui buscar à rua. O estagiário foi fisgar um cidadão à rua. E eu confesso que, se calhar, podemos contar uma história de bastidores. Eu fui à rua mesmo filmar e fui abordar pessoas na rua e dizer-lhes: nós estamos a gravar um programa, um talk show política. Isto é mesmo verdade. Um programa de talk show política ali naquele sítio. Querem vir comigo para ser entrevistados lá no talk show? E a maior parte das pessoas disse que não é? Porque dizia, têm de entrar num sítio que está fechado. Sim. Subir umas escadas, descer umas escadas, depois percorrer um corredor muito escuro. Eu não dizia isso, mas apontava para a sala onde o doutor gravou, não é?
às pessoas que iam passar e a maior parte das pessoas, curiosamente, deve ter sido coincidência, diziam que tinham uma consulta marcada àquela hora, Sim. ou que estavam atrasadas para chegar a algum Era sítio. hora de ponta de consultas. Sim. Por acaso houve uma senhora que aceitou vir, quer acreditar que foi o meu charme. Sim, uma senhora que aceitou ir para um sítio desconhecido Sim. com E- um homem adulto, não é? Mas ganhou sorte grande, não é? Porque foi entrevistada pelo doutor e apareceu no primeiro episódio do melhor talk show político de sempre. Exatamente. Por isso, a lição aqui a retirar é, se um desconhecido vos aborda na rua e vos convida para entrar num sítio deserto, estúdio. digam que sim, porque podem ter uma surpresa muito agradável. Também pode ser desagradável, mas também de que é que vale a pena viver, não é? Se não arriscarmos. Se não arriscarmos. Pois. Isso mesmo. E, portanto, a seguir a essa entrevista, eu falo de um tema complexo. Sim. No caso desta semana foi as alterações climáticas, mas não se preocupem, porque depois desse tema complexo, o meu estagiário volta a entrar em cena e faz uma síntese assim simples. Pronto, porque também não há outra forma do meu estagiário fazer as coisas. É o momento youtuber, não é? Porque, É o momento youtuber porque do estagiário, Temos sim. também, se forem jovens, vejam só essa parte. Não precisam, podem saltar o tema complexo, provavelmente não vão perceber, porque no final eu explico tudo em modo youtuber. É. E depois ainda temos mais um momento muito divertido, em que contratámos um humorista profissional, o Dr. Joca Silva. Sim, o conceituado humorista Dr. Joca Silva, que está a ouvir neste momento. Sim, em direto, ele se quiser Ele está a ligar ouvir para ao aqui. mesmo momento, ao mesmo tempo que vocês estão a ouvir o episódio. Não é? Ele se quiser depois ligar para aqui, para entrar Sim. em direto, ligue. Pronto. Não ligou? Não ligou? E, portanto, temos um momento em que o Dr. Joca Silva aligeira, de certa forma, alguns temas europeus e esta semana ele criou um momento muito giro do humor em torno do Parlamento Europeu. Foi com uma introdução engraçada, porque de que é que vale a pena uma pessoa rir de coisas, não é? Se não for para aprender também. Sim, não vale a pena. O humor... é Rir muito- por rir é as pessoas só passarem por estúpidas. Sim, é importante rir com o objetivo de aprender e de se tornarem melhores pessoas. Sim. E- A Enciclopédia Britânica ainda existiria se tivesse feita em anedotas. A fórmula química da água é H2O. Não. Agora, se for dito de uma forma engraçada... Claro, como os humoristas. Por exemplo- No outro dia peguei numa porção de água e dizia eu assim, água não, H2O. Ou então dizer, eu estava no outro dia com uma discoteca, a divertir-me com umas amigas e pronto, já estava um bocado tocado e elas aproximaram-se de mim e eu falei, elas sentiram o bafo de álcool e ela disse-me assim, não achas que devia beber um bocado de água para ver se hidratas? Isso faz-te mal, tanto álcool? E eu, água? H2O. Pronto, ou seja, é uma história engraçada, hilariante, passada numa discoteca, só isso já tem piada, envolve álcool E também final- está no A. Sim. E no final tem um E quando, ensinamento de e quando o química. senhor diz, eu estava cheio de álcool, e depois ver álcool, como Sim. tem nas enciclopédias. Sim. Pronto. Não, ver álcool e depois ter outra anedota em que explica o que é o álcool. Exatamente. Sim. Isso E- era importante. É. E eu acho que funcionava muito melhor Sim, fica aqui a ideia para o Dr. Joca Silva, não é? Se ele quiser recuperar a enciclopédia britânica Só tem de escrever anedotas. para cada uma das entradas da enciclopédia britânica. Exatamente. Pronto. Tem aqui. Sigam o Dr. Joca Silva em redes sociais. Que ele não é? Ele tem. Ele tem redes sociais. Sim, eu acho que ele diz lá que tem redes Sim, sociais. é um dos acionistas das redes sociais. E, portanto, sigam-no lá. Sim. É onde? i5? Sim. É em redes sociais. Ai, tem mesmo. Tem mesmo redes sociais. Existe Sim. uma rede... É uma excelente ideia. É. Quando perguntam, tem redes sociais? Claro que tem. Qual? Redes sociais? Sim. Vamos criar uma rede social que se chama rede social. Aquela rede que eu já propus do Excel, lembra-se? Podia ser. doutor? Sim. Podia se chamar rede social essa. Sim. E ganhava. Vejam um episódio para trás em que eu falei sobre isso. Ou seja, podíamos fazer... Não sei qual. Podia-se ser feito o percurso inverso do quispo, não é? De antes existia a marca quispo. Hoje Sim. as pessoas vestem coisas assim mais avolumadas e chama-se aquilo tudo quispo. Já não, caiu um bocado em desuso isso. Não se diz foi? quispo? Já não se diz. Pois o doutor nunca diz porque nunca usa quispo. Claro que não, mas eu acho que as pessoas comuns, genéricas, ainda dizem quispo. Dizem casaco. E dizem blusão. gilete. Gilete, sim. Pronto, está a ver? Uhum. A Gillette inventou, ou não, a Gillette. Sim. E todas as outras marcas têm Gillette, mas toda a gente chama Gillette. Qualquer pessoa que tire licenciatura de marketing diz isso. E como Não é? ninguém Que o objetivo de uma marca se é tornar Kleenex. São sempre Sim. os mesmos exemplos. Post-it. post-it.
Pessoas que tiram licenciaturas em marketing e a única coisa que retêm Lápis é de isto. cera, não é? Isso é uma marca? É a primeira que existiu, chamava-se lápis de cera. E todas as outras dizem lápis de cera agora. E não tem de pagar à lápis de cera Não sei. direitos? Eu Deviam. espero que sim. Deviam, se está patenteado. E, portanto, nós devíamos patentear ao contrário. Por exemplo, Quero agora criar uma rede social que se chama rede social. E todas as outras que diziam, nós somos uma rede social... Sabe qual é o objetivo do departamento de marketing da Rolls-Royce? É que as pessoas comecem a chamar Rolls-Royce a todos os carros. Ah, é? Não é? Tenho um Peugeot, mas tenho o meu Rolls-Royce mal estacionado. Sim. E eles devem estar a estudar maneiras disso acontecer. É. Isso era giro. E o programa do doutor, sempre que algum doutor decidir fazer um talk show, o doutor explica as europeias, vão-lhe chamar doutor explica as europeias. Sim. Não é? Sim, podia ser. Se houver algum humorista que decida fazer um talk show sobre política e em que fale das europeias, eles vão dizer, por exemplo, agora vou ver o programa Doutor Explica as Europeias do Dr. Nilton, por exemplo, não é? Porque vai ser o nome que vai ser usado a todos os talk shows que falem de política. eleições europeias. Sim. É. E, portanto, vejam no YouTube, partilhem, subscrevam, essas coisas. O que é que se diz normalmente aqui? É isso que se diz? Partilham, subscrevam, carreguem no sininho, não é? Aquele sininho para ativar as notificações. Ah, é? Sempre que sair um vídeo aparece uma notificação. Pronto, façam Mas não esse- precisam de fazer isso das notificações. Se forem todos os dias ao canal do YouTube, pode ser que lhes apareça um vídeo novo. Fazem refresh e assim já não precisam carregar no sininho. Ok, é isso? É. Pronto. Está o tema cultural? Podemos avançar? Vamos avançar para outro tema ou vamos terminar mesmo? Vamos avançar para outro tema. Ok. Siga. Ponha aí o tema. E agora, é o tema da semana, certo, doutor? É. Isto agora está tudo trocado. Porque o doutor podia agora falar era de comportamento a evitar. E depois o último tema ser o tema da semana. Pode ser. Pronto, vou pôr a música de comportamento a evitar. Sim, ponha a música. Coisas que devemos evitar. Comportamento a evitar. Qual é? Literatura. Evitar literatura? Sim. Porquê? Então, porque as pessoas devem evitar coisas que não são bem vistas na sociedade. Hoje em dia há muita gente a evitar, sei lá, racismo, porque já não se usa. E literatura continua a usar-se, continua a haver livrarias. Mas não é assim muito bem visto. Não acha? Porque é assim, pensa assim, a literatura acabou. Vamos dizer, pronto, de forma direta. Podemos dizer a verdade às pessoas. Porque pense, a literatura, atenção, enquanto arte, acabou. E ainda bem, vivíamos nessa idade das trevas, na idade média da literatura, em que os artistas escreviam livros que eram conhecidos passado 200 anos e eram considerados clássicos. Doutor, na altura não havia séries e as pessoas escreviam livros e faziam binge reading, não era? Pegavam num livro e liam do princípio ao fim, porque Era. não tinham séries. Hoje em dia, ninguém faz literatura como arte. E ainda bem, os editores colocaram um ponto final a isso. Para Mas bem da continua a haver literatura. livros. A sua questão não é livros, é literatura. Sim. Ok. E, portanto, os editores colocaram um fim à literatura. Porque se entrar, sei lá, um artista, daqueles que ainda acha que vou escrever literatura como arte, como o Dr. Walter Ugumem ou, sei lá, o Dr. Paulo Coelho. E diz, eu tive aqui uma ideia, acho que isto daqui a 200 anos vai ser considerado o novo Guerra e Paz. Ou o novo As Mulherzinhas. O editor vai pensar, "Então, mas daqui a 200 anos e o meu próximo trimestre? Não vou apresentar lucros no próximo trimestre. Doutor, mas continua a haver cenas tipo o Dr. Karlov Knausgaard. O que é que tem? E continua a vender isso. Isso vende alguma coisa? Vende. Não vende nada. É um sucesso. Que sucesso aonde? Então, é o Dr. Karlov Knausgaard, que é um norueguês, escreveu uma autobiografia em 6 volumes, em que, por exemplo, passa metade de um livro a contar a história de quando foi limpar a casa do pai. E... Já estou a ficar triste. Pois, mas vende, doutor. Vendeu Vende bué. quanto? Milhões de livros. Milhões aonde? No mundo Ainda por cima inteiro. estamos a falar de um escritor que foi subsidiado. Claro que foi subsidiado, Que horror. mas agora Foi a única vende. forma dele ter escrito aquilo. Porque se ele tivesse de escrever aquilo sem ser subsidiado e dizer tenho aqui 6 volumes, que se chama Esse é o da minha luta, não é? Sim. Ainda por cima, que título, não é? Sucesso. Vou escrever que é sobre mim. Mas essa cena vendeu bué, doutor. Vendeu. E é literatura. Quer dizer, O subsídio foi para quê? Foi para ele escrever e para comprar os próprios livros, não? pode ser. Pode ser. Posso acabar a minha teoria? Minha teoria é, se o editor não apresenta lucros no próximo trimestre, porque alguém, daqui a 200 anos é que... O editor não está vivo daqui a 200 anos, ele tem de apresentar resultados ao patrão. Sim. E, portanto, é muito mais fácil, por exemplo, a doutora Cristina Ferreira ter ido fazer um semestre, uma coisa onde aprendeu inglês, e meter a cara dela num livro de inglês.
Porque depois ela vai para o programa e diz às senhoras lá de casa que elas são obrigadas a comprar o livro dela. As senhoras não percebem nada de inglês, mas compram o livro. Claro, e a própria doutora Rainha de Inglaterra devia ir ao programa da doutora Cristina agradecer-lhe aquilo que ela está a fazer pela língua inglesa. Sim. Antes da doutora Cristina ter decidido aprender inglês, quase ninguém sabia inglês. Sim. Agora até se vê o pessoal a falar de cenas e isto é bué fixe, though. E usar assim expressões em inglês nas redes sociais. Por causa da doutora Cristina Ferreira. Muito bem. E o inglês é a linguagem empresarial. Portanto, win-win aqui. Que é vitória-vitória. Para quem ainda não leu o livro da doutora Cristina Ferreira, win-win é vitória-vitória. E, portanto, é muito importante, é muito mais importante. O editor vê, ok, tem aqui um próximo Guerra e Paz. Ou tem um livro de alguém que nunca escreveu, mas vai-me vender muitos livros. É claro que ele abdica da literatura, enquanto arte. Quanto é que o editor do Guerra e Paz ganhou na altura, quando o livro saiu? Cerca de 3 rublos. E isso é muito? Para a altura era mais ou menos. Meia garrafa de vodka? E um samovar de chá. Sim, já não era mau. Isso dava-lhe para quê? Uma manhã? Pois. Então o Dr. Tolstói destruiu a vida de um editor dele. Muito provavelmente. Se tivesse durado 200 anos, provavelmente estava rico a esta hora. Sim, mas não está. Porquê? É que ainda por cima pior. Não asseguram a sua herança. Porque aquilo estabelece um prazo que depois fica livre de direitos de autor. Ridículo. Sim. Ridículo. Portanto, mas isso foi porque ele também não percebeu, na altura, o formato de Netflix de livros. Porque, por exemplo, o Guerra e Paz é grande demais. Eu vou ler o Guerra e Paz. Quem quisesse fazer binge reading, estavam um mês a ler e sequer ainda assim não acabava. Agora, se ele fizesse o Guerra e Paz, se dividisse em 5 temporadas e se metesse alguns episódios lá de backstory e de filler para captar a atenção das pessoas. Fazia 5 temporadas, cada uma de 3 episódios. E não precisava de escrever logo tudo seguido. Não, fazia panfletos. Sim, e escrevia o primeiro, aquilo são 4 volumes, não é? Sim. São 4 livros. Fazia o primeiro e o segundo. Já estava adaptado à televisão, fazia como o Dr. George Martin. Sim. Deixava de escrever. Era escusado. Então, já cumpriu o seu destino, o livro. Claro. Não é? Que foi ser adaptado. Sim, agora os produtores que acabem isto. Que eu vou divertir-me e andar por aí. Fazer o que quero. Portanto, acho muito bem que isto tenha acontecido à literatura. E os produtores ligam ao Dr. George R. R. Martin. Dr. George R. R. Martin, escreva que não temos fim. Façam o que quiserem, que apetece-me agora escrever a backstory dos Targaryens todos para trás. Pois é isso. Mas isso não é preciso. Deixe estar. Depois faz... E depois, olha, acaba esta série como queira e depois faça uma série dos Targaryens e acabem vocês também. Não é? Que é o que também já vai haver, um spin-off de Game of Thrones. Fica aqui a novidade em primeira mão. As pessoas ainda não sabiam disso. As pessoas que estão a ouvir isto provavelmente não sabem. Ok. E isto é bom para a literatura. Quer dizer que a literatura saiu da Idade das Trevas e está, diria, na Idade das Luzes. Está no iluminismo da literatura, que é a parte pragmática da razão, que é a literatura obedecer aos preceitos do mercado. As pessoas precisam de algo que é, eu preciso não de ler livros, mas de ter livros de pessoas que eu conheço. Pivôs de televisão, apresentadores, atores. Sim, porque há aquela ligação automática que as pessoas fazem. Se uma pessoa tem como profissão ler um teleponto em frente a uma câmara, é porque sabe de letras. Logo, também deve escrever bem, porque passa o dia inteiro a ler cenas, não é? De notícias que descrevem e copy e coisas assim, e vai saber escrever livro. Isso antevê também a próxima idade da literatura. Eu acho que na próxima idade da literatura não vai haver leitores. Não? A inteligência artificial dos livros vai fazer com que os livros se reproduzam por si próprios e que falem uma linguagem só entre eles, entre os robôs. Ou podia ser uma espécie de supositório, não é? Livro versão supositório. E as pessoas metiam o livro no cu. Aquilo chegava ao cérebro deles através das redes neuronais do sistema nervoso nas veias do... Eu não sei como é que funciona, não tenho anatomia, mas através das veias do cu, pela espinal medula até ao cérebro, e ficavam, de repente, que livro fixe que eu acabei de injetar no meu cu. Mas há pessoas que podiam ser alérgicas. Podiam ter efeitos secundários. Injetavam diretamente. Era? Em seringa. E não havia genérico disso? Podia haver. Depois, imagina, havia um livro de sucesso, tipo o livro do Rei Leão. E depois podiam fazer na China, tipo como se fazem com as cassetes do Rei Leão. Sim. Uma versão mais rafeira para quem não tem dinheiro para comprar o filme a sério. Ok. Ou, neste caso, o livro, não é? O livro, sim. Ok, sim, eu acho que o futuro da literatura passa muito por aí. Já vemos isso, por exemplo, nos livros. Nós já falámos disso aqui no podcast, aqueles livros de autoajuda. Sim, não é? Que têm as neiras na capa. Inicialmente, os livros de autoajuda ainda tinham esperança nas pessoas. Dizia, ame-se,
descubra o poder que há dentro de si, poder do agora, essas Sim, coisas todas. Você é especial. Sim, isso tudo. E passou para uma fase em que disse, não resultou. E agora estão só a dizer mindset, não é? Sim. Eu posso dizer, o doutor não pode, mas eu posso dizer. Mindset, asterisco, redate. Tem outros, não é? Sim. O não me coisas o juízo. Não me asterisco, o juízo. Sim. Sim. Pronto, e tem aí ainda um bocadinho de... Porque eles não são mal criados. Não. Porque se filtrassem os palavrões completamente, as pessoas... Ei, que mal criado. Vamos queimar livros. Mas eles têm cuidado de pôr lá asteriscos para serem as pessoas a terem de deduzir quais são os palavrões. Por exemplo, o não me asterisco das deve ser o não me fadas, não é? Pode ser um livro de fantasia que tem fadas, é contra fadas, dizem, não acredita em fadas, que as fadas não servem para nada, não viva nesse mundo de fantasia, porque existe uma realidade. E foque-se na sua realidade e no agora, onde não existe fadas que o vão ajudar a resolver os seus problemas. Tem de ser você a resolver os seus problemas. Daí o não me fadas, não é? É capaz. Eu acho também que nos livros de autoajuda vai chegar um momento em que terminarão. E vai haver um pós-autoajuda. Que é livros que só têm mesmo as neiras, já só a insultar mesmo as pessoas. Do género, já chega. Tipo, agora diga você. Fode-te. Esse, por exemplo. Ou vá para o caralho e resolve, mas é puta da tua vida. Assim, coisas desse género, não é? Mas com asteriscos, porque as pessoas não podem ser mal criadas, não é? Sim, e mas o coisas do livro, género. por dentro, já não tem letras. Sim. É só ilustrações de... Piretes. A levantar o dedo do meio, Sim. ou a introduzir o indicador da mão direita num buraquinho da mão esquerda. Ou memes dos Minions sinceros, a mandá-los à merda, porque Isso. não estão para aturar mais pessoas. Sim. Sim. E os próprios livros, o mercado já é tão autossuficiente que esses são os livros do Plano Nacional de Leitura. Sim. Em que as pessoas são obrigadas a comprar para serem insultadas. Ou seja, é sadomasoquismo em versão livre, não é? As pessoas... Porque basicamente baixam-nos a autoestima, não é? Eu vou comprar um livro que vai ralhar comigo. Sim. O livro ralha, as pessoas baixam a autoestima, baixam as expectativas em relação à vida delas e começam a viver dentro das suas possibilidades de pessoa medíocre. E já que falamos de sadomasoquismo, depois há aqueles livros de sexo, não é? As pessoas hoje em dia não precisam de contacto físico para terem sexo. Basta lerem o livro das 50 Sombras de Grey. Sim. Isso existe para... Os livros existe para a música, não é? Sim. Quando temos os cantores românticos, tivemos durante muito tempo o Dr. Marco Paulo, hoje temos qualquer um dos membros da família Carreira, que são, digamos, os nossos transferidores de romantismo dos homens que estão muito ocupados e que não têm tempo para ser românticos para com as mulheres. Sim. Nós transferimos esse romantismo para a família Carreira ou para os livros de sexualidade. Quando um homem passa o dia inteiro a trabalhar, a levantar e baixar o auscultador do telefone no call center, com o braço todo cansado, ainda tem de ir bater com a mulher com um chicote porque ela gosta e sente-se atraída sexualmente, não tem energia. Então delegou, fez um outsourcing dessa necessidade, que é mandar com o chicote na mulher com o seu consentimento, para o Dr. Grey. Sim. Que é mais competente que ele e é mais sexy. É. E, portanto, nós temos tido também versões disso ao longo dos séculos, desde as 1001 Noites até às 50 Sombras de Grey, não é? Tem que ter números também. Livros com números na capa. Sim. Mas, por exemplo, a saga Twilight não tinha. Não tinha. E também é uma espécie de sexo, mas com seres sobrenaturais. Sim, que é o sonho de qualquer adolescente, não é? O que é que eu gosto mais? De um vampiro ou de um lobisomem? Sim, é um dilema que os adolescentes se colocam. Faltava lá um zombie ou um monstro de Frankenstein e estava ali uma orgia de Halloween terrível, não é? Sim. Mas livros com números também é importante, não é? Sim. As 50 Sombras de Grey, as 1001 Noites... Os 50 hábitos de uma pessoa altamente produtiva. É 7. 7? É. Mas pode ser 5. Também pode ser Imagino que os 5 hábitos são muito mais eficazes do que os 7. Não, a ideia é reduzir esses hábitos. Sim. Até chegar ao ponto em que diz os 0. 0 hábitos Sim. de uma pessoa altamente motivada. As 0 Sombras de Grey. Eu vou-lhe oferecer esse livro, doutor, que é... O doutor não precisa desses hábitos. Então ofereço um livro em branco que é 0 hábitos Sim. das pessoas altamente produtivas. Sim, porque normalmente o que a literatura vai fazer é, como vai obrigar as pessoas a comprarem, vai-se... Se a autoajuda vai impor-se às pessoas, outros livros vão se subsumir às pessoas. Isto é, vão-se colocar por debaixo das pessoas, do género dizer: você já é demasiado bom, para que é que tem este livro? Claro. E uma pessoa lê esse livro só para reforçar a sua autoestima, não para mudar o que quer que seja. É preciso livros que nos digam: você já faz tudo bem. Deixa de haver livros de autoajuda para ver só livros de
autoafirmação. Ou de reforço positivo. Sim, que diga para as pessoas, está a fazer tudo bem, não Sim, precisa. eu gostava de folhear um livro onde em todas as páginas só dizia excelente, muito doutor, bem. Doutor, mas eu não é o meu caso. Eu preciso de aprender algumas coisas para melhorar. Imagino que eu vou à FNAC ou a uma livraria qualquer e compro o livro 7 hábitos de uma pessoa altamente produtiva. Para eu ser produtivo. E estou com a expectativa de me tornar uma pessoa mais produtiva. Não precisa. Doutor, mas imagine, eu leio o livro e depois esses hábitos são, primeiro, roer as unhas, segundo, heroína, terceiro, comer comida estragada do lixo. E eu vejo, será que eu tenho mesmo de fazer isto para me tornar altamente produtivo? E destruo a minha vida. Pode ser perigoso, não é, doutor? É. Já viu o que é eu tornar-me toxicodependente por ler um livro desses? Eu queria ser mais produtivo e tornar-me drogado. Sim, se calhar depois temos de lhe oferecer um livro que se chama, Não acredito em tudo o que lê. por exemplo, podia ser isso. Mas para si não é preciso esse livro. Eu oferecia-lhe o livro, o oposto ao que eu ia receber. O que eu ia receber dizia só, muito bem, excelente, Parabéns por ser quem é. exatamente. O seu ia dizer, tem de fazer melhor. Em todas as páginas. Mas Você é um estúpido, precisa de fazer isto muito melhor. e se eu não saber o que é fazer melhor? Quem é que me ensina? Tem de aprender por si. Pois, posso sempre ler o livro do Dr. Jordan Peterson, Por que exemplo, é 12 regras para a vida, mais um livro com números. que são as regras. É. Pois, por exemplo, é como no futebol. Não é? O futebol O que é que tem o futebol? também tem regras. Tem? Tem a regra de fora de jogo. O que é isso? Doutor, vou-lhe explicar o fora de jogo. Não, pronto, mas é uma das regras. Marca-se um ponto, Sim. pronto, e faz Ok. tudo fora. Pronto. E regras para a vida é a mesma coisa. O Dr. Jordan Peterson define coisas que nós temos de fazer para ter uma vida. E é fixe. Uma das regras para a vida é não morrer. Convém. Convém, porque senão não posso aplicar as outras regras. Sim. Podia haver um livro que é uma regra para a vida, não morrer. E está feito o livro. Podia pôr isso na positiva, não é? Uma regra para a vida. Viver. Carpe diem. Lá está. Podemos avançar? Isso dava um livro e uma tatuagem. Bué fixe. Podemos terminar este segmento? Se o doutor quiser. Vamos passar para o último segmento, que é o primeiro. Tema da semana. É. Hoje trocou as voltas todas, doutor. Ponha lá a música. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Enganei-me na música. Voltei a meter a música da sugestão cultural. Vamos lá. Mas faça aí uma sugestão cultural, doutor. Já agora, para aproveitar que eu meti a música. Assim de cabeça, olha, a minha participação nos Livros Oeste. Que é um evento que vai acontecer na Lourinhã no dia... 16. Pelo menos a minha participação. Eu acho que aquilo vai ter mais dias. Sim, mas no dia 16 de maio o doutor vai estar na Lourinhã, no Festival Livros do Oeste. Às a falar- 9h30. A falar sobre literatura. Sim. Às 9h30 da noite. Sim, Não claro. apareçam lá de manhã, senão depois tenho de ficar 12 horas à espera que o doutor fale. É. E é escusado. Portanto, vou lá falar sobre literatura às pessoas que ainda acham que há literatura. Sim. Vai Lourinhã ser- é onde, doutor? Sei lá. É no Oeste. É. E Ou seja, em para termos de chegar lá... Lisboa, sabe onde é que é? Não, mas para chegar lá pegam numa bússola E e vêm dirigimos para o Oeste. Oeste. E vão sempre em direção ao Oeste. E vão eventualmente vão parar aos livros do Oeste, que é onde o doutor vai estar às 9h30 a falar sobre livros. Sim, vai acontecer isso. Ok, agora vou pôr a música do tema da semana. Não, já não vou pôr música nenhuma. Já Não? falei em 3 segmentos, já não falo mais nenhum. Aí não há tema da semana esta Agora semana. já não há. Não quero falar do Dr. Conan Osiris? Perdeu. Fiquei muito feliz. Porquê? Então, ia lá propagar. É mais... Depois da campanha do Dr. Peraí, Pedro doutor, antes Marques, de falar, deixe pôr a música. não vai pôr música nenhuma. Não vou falar desse tema da semana. Tema da semana. Pronto, mas diga lá então porque é que ficou contente então. Fiquei muito contente porque é mais uma derrota da Geringonça. É? Assim como o Dr. Pedro Marques anda a fazer aquelas tristes figurinhas a assustar criancinhas e a mandar-lhes beijinhos de um beijinho agora. Mua, mua, um beijinho. Mano, como é que se manda um beijinho? Mua, mua. E a cantar para o Dr. António Costa. Costa, avança. Confiança. confiança. Meu Deus, já basta isso. Agora temos mais uma vez o Dr. Conan Osiris, que já falei disso muitas vezes, que é um propagador de ideologia de geringonça, porque está a falar sobre partido de telemóvel. Já disse isto, não é? Devia estar a pagar as prestações, vive do RSI, porque adora bolos e come tudo na pastelaria de manhã, gasta o dinheiro todo. Já falei disto, ok? E sobretudo, era o partido de telemóvel, porquê? Para ligar para o céu. Já falei disto. Não se fala diretamente para o céu com Deus. Há hierarquias, há que respeitar, ok? E, portanto, fico muito contente dele. Ele vai achar que isto é uma vitória dele. Ai, boicotei as finais em Israel.
Perdeu! Mas as É um outras... derrotado. E o que é que acha das outras músicas que passaram à final, em vez dele? O senhor acha mesmo que eu ouvi as músicas que foram à final? Mas eram todas melhores que a do Dr. Conan Osiris? O senhor acha mesmo que eu estive a ver uma meia final, a meio de uma semana de trabalho, da Eurovisão? Sim, também acho que não. Mas eu acho que passou San Marino. Passou San Marino? Não sei. Pois, Mas se passou, a vergonha ainda é maior. Portugal... É uma vergonha Portugal ficar atrás de San Marino. Eu acho que devíamos mandar uma bomba para San Marino, para uma retaliação. San Marino fica a oeste? Não, Então, fica a este. pronto, é seguir a bússola para este. Sim, Para este, não é? é É em Itália, aquilo, não é? é perto. É em San Marino, Itália, que é um país. É, enfim, que vergonha. Doutor, já agora vejam o segundo episódio, que sairá para a semana também. Vejam o primeiro no De quê? YouTube, do Doutor Explica às Mas Europeias. eu já não falei disso. Já, mas ainda não falou do segundo, que vai sair na próxima semana. Estejam atentos. Sim, as pessoas... ouça, as pessoas não são estúpidas. Se vem lá episódio 1, claro que sabem que vai sair um episódio 2. Sim. Porque senão é só estúpido. Até porque tem de ser um episódio que não é necessariamente o 2, nem é necessariamente o 3, nem o 4, em que o doutor vai ter de falar do Dr. Nuno Melo. E acho que está toda a gente... Eu acho que esse é como o equivalente ao season finale de Game of Thrones do seu programa, não é, doutor? Toda a gente está à espera que faça isso. Acredito que sim. E vai sair. Vai sair um dia. Sim, mas para a próxima semana estejam atentos à página de Facebook e ao YouTube, porque E ao Instagram, subscrevam tudo. Tudo o que houver para subscrever do doutor, subscrevam. podia haver um Google de redes sociais em que uma pessoa subscrevia e subscrevia automaticamente tudo. Sim. Até porque, doutor, eu sei que o doutor não se vai rebaixar e dizer o que eu vou dizer. O doutor não faz esta cena por dinheiro. O doutor faz esta cena por likes. Hã? É a única coisa. O doutor oferece cenas e sabedoria às pessoas de graça apenas em troca de likes e de partilhas. E É? se vocês curtem as cenas que o doutor faz, têm de fazer essa cena. Por isso, posso implorar, doutor? Posso rebaixar-me mesmo? Vai implorar? Não, ok. Não, nem eu sou capaz de me rebaixar dessa forma. Pronto, eu posso mostrar a música que está no meu episódio. Mostre o doutor. Pode ser? Pode. Então, espera lá, deixa eu ver se isto começa de início. Foi gravado pela Banda Filarmónica. De onde? Não sei, estava à espera que o doutor completasse. Ah, foi. De Oxford. Foi. Eu contactei o meu querido amigo Dr. João Carlos Espada e ele indicou-me uma boa banda. Usam todos laço. Sim. E, Não portanto, são... são pessoas dignas. Usam todos laço e andam todos com o The Telegraph debaixo do braço. Para não Exatamente. serem confundidos com liberais. É difícil tocar corneta assim, porque tem de estar a segurar com o Telegraph, mas sim, são uma banda muito digna, conservadora e liberal de direita. É. E, portanto, até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.